quarto ano, tudo bem? Oi, tia Adriana, o que é isso aí? Gente, hoje eu trouxe alguns instrumentos para a gente usar como medidas de comprimento. Não é isso que nós estamos vendo? Só que hoje nós vamos ver medidas de comprimento na representação decimal. Por que a gente trouxe essa trena hoje? Ó, isso aqui chama trena, né? Vocês já devem conhecer. Quando a gente usa essa medida convencional, igual eu falei na outra aula, para medir pessoas, medir tamanhos curtos, relativamente curtos, que usam metro e centímetro, a gente usa essas medidas aqui, ó. A trena, aqui a tia Adriana se medindo, tá? Ó, nos meus enormes 1,56, ah lá, eu usei a trena para medir. Eu posso usar também um outro instrumento de medida que a gente usa muito para medir, ó, para medir cintura, para medir o braço, quando a gente vai fazer uma roupa. E também eu posso medir minha altura com a fita métrica, ó. Ela é em centímetro e metro, certo? Então vamos lá. Nós vamos estudar as medidas de comprimento na representação decimal. Decimal que nós já aprendemos, lembra? Aquele número que usa vírgula, que tem a parte inteira e a parte decimal separados por vírgula. Nós vamos da 170, vocês têm que fazer essa leitura, da 170 até a 181. Vamos fazer a atividade juntos, de 1 até 4, da 170 até a 179. Então, pessoal, atentem-se às páginas que vocês têm que enviar para os professores. Tá vindo muita página faltando, manda uma página, não manda outra. Então, vamos lá, vamos prestar atenção. A tarefinha vai ser de 1 até 4, das páginas 180 e 181. Já vamos lá para a nossa página 170, relembrando a escrita do número decimal, que eu tenho a parte inteira que vem antes da vírgula, após a vírgula é a parte decimal. E aí, para vocês se familiarizarem, a gente falou do dinheiro, né? Por exemplo, eu tenho R$1,50. Eu tenho R$1 inteiro e mais um pouquinho, mais um pedacinho de dinheiro que não completou R$1 inteiro, tá? Então vamos fazer essa relação para vocês chegarem próximos aqui do decimal. Nesse módulo, a gente vai retomar o estudo desses números junto com as medidas de comprimento. Vamos relembrar a reta numérica? Nós temos uma reta numérica que tem um início no 0 e vai até o 15. Quais números estão antes do 7? Antes do 7, eu tenho de 0 a 6. Tá vendo que o 7 não entra? Porque eu quero o que está antes. Eu não falei que eu quero ele também. E os números que estão depois do 7? Eu vou de 8 ao 15. Quais os números estão entre o 4 e o 10? Pessoal, presta atenção no conceito entre. Entre é o que está no meio. O meio, ele não vai pegar nem o 4, nem o 10. Só que está entre os dois, ó. Entre o 4 e o 10. O 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Não apareceu nem o 4, nem o 10. Qual número vem imediatamente antes do 15? O que está do ladinho do 15? O 14. E o que está imediatamente depois do 11? O 12. Qual número vem imediatamente antes do 1? O 0. Quais números estão entre 10 e o 15? Entre de 11 a 14 não aparece o 10 e não aparece o 15, porque eu quero o que está entre, no meio. Os números decimais na reta numérica. Além dos números inteiros que a gente conhece, é possível incluir números decimais na reta numérica. Isso é possível quando se divide um intervalo de 0 a 1 em 10 partes. Pessoal, eu quero que vocês estejam com a régua na mão agora e observem a régua de vocês. Entre o 0 e o 1 centímetro, não tem um monte de risquinhos pequenininhos? Não tem?
Quer dizer que entre 0 e 1 existem números ali. Que números são esses? São os decimais. Eu peguei 1 e dividi por 10. Então, cada parte aqui é um décimo, não é? Ó, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4, até o 9 décimos. Pessoal, depois da vírgula tem o 9, o próximo número eu mexo na parte inteira, ele vai aumentar, tá? Então, é relembrando 1 dividido por 10, a representação fracionária, a representação decimal, que nós já vimos. Vamos lá para a atividade 2? Vamos completar essa sequência de números. Pessoal, eu tenho um intervalo que vai do 3 ao 4. Olhem aí na régua de vocês. Olha o 3 centímetros e olha o 4 centímetros. Esses números, essas medidas, eu vou falar risquinhos para vocês entenderem, tá? Não é o nome certo, mas para vocês entenderem. Esses risquinhos entre o 3 e o 4, o que eles são? Decimais. Eu tenho 3 inteiros mais um pouquinho. Eu tenho 3 inteiros mais 2 pouquinhos. 3 inteiros mais 3 pouquinhos, tá? Para vocês entenderem como é a reta numérica no decimal, como que a gente anda. Então, eu tenho 3 inteiros e 1 décimo, 3 inteiros e 2 décimos, 3 inteiros e 3 décimos, até o 3 inteiros, 9 décimos. Olha lá, eu cheguei no 9. Depois do 9, esse 3 aqui, ele aumenta, ó. Ele vai para 4, tá vendo? E aqui na B, eu só tenho 4 inteiros e 5 décimos, ou 4,5. Também vocês vão ouvir falar isso, tá? Eu tenho que completar o antes e o depois. Olha lá, o antes e o depois. E na reta C, que eu só tenho 9 inteiros e 9 décimos? Olha lá, acabou em 9 aqui a parte decimal. Quer dizer que a minha parte inteira aumenta, ela vira 10. Olha o antes e olha o depois. Na atividade 2, sobre o número que ocupa a posição marcada em vermelho. Eu tenho uma bolinha vermelha aqui. E eu tenho essa reta, parece até a régua da gente, né? Olha aí a régua de vocês, de 0 até 3. Observa aí. Os risquinhos que eu falo são esses aqui que estão entre os centímetros. E eu tenho essa bolinha vermelha no finalzinho do 3. Qual número será esse? É o número 2 inteiros e 7 décimos? Ora, é só eu contar, eu não tenho 2 aqui? Então, 2 inteiros e 1 décimo, 2 inteiros e 2 décimos, 2 inteiros e 3 décimos, vou contando. É maior que 1 inteiro e 5 décimos, que vai estar aqui, ó, mais ou menos? É maior. É menor do que 2 inteiros e 5 décimos? Ele é menor? Será que ele está para lá? Está entre 2 inteiros e 7 décimos e 2 inteiros e 9, 2,7 e 2,9. Ou é menor que 2 inteiros e 6 décimos? Se a gente olhar aqui, ó, o último número decimal entre o 2 e o 3, a gente sabe que é 2,9, 2 inteiros e 9 décimos. Então, ele está entre. Então, a letra C. Números decimais é a régua. Pessoal, não vou nem ficar lendo aqui, é só para vocês fazerem o que eu estou pedindo, para vocês observarem a régua de vocês e encontrarem os decimais aí, se localizarem, usando a régua entre o 0 e o 1. Olha lá os meus números decimais lá, ó. É isso que isso aqui está trazendo, que essa imagem está trazendo. A gente tem que lembrar que 10 milímetros correspondem a 1 centímetro. Lembra que eu volto, ó? Entre o 0 e o 1 tem 10. 1 centímetro é igual a 10 milímetros, 10 risquinhos aqui dentro. Eu dividi 1 inteiro por 10. Cada uma das partes do intervalo, ela pode ser representada por milímetros.
Se eu estava no centímetro e eu dividi essa medida, ela ficou menor. Quando eu divido, diminui. Qual é a medida menor que centímetro? O milímetro. Então, era centímetro, eu dividi por 10. Cada parte se tornou 1 milímetro. Total 10 milímetros, que dá 1 centímetro. Décimos de centímetro. Ao somar os décimos de centímetro, que compõem 1 centímetro, temos. Gente, é o exemplo da imagem anterior. Se eu somar os meus décimos de centímetros, eu vou conseguir 1 centímetro inteiro. Olha lá, que é a mesma coisa que 0,1, ou 1/10 de centímetro mais 1/10 de centímetro, até chegar no total de 10, para completar 1 centímetro inteiro. Ao usar a régua para medir comprimentos, as medidas podem ser registradas em centímetro, milímetro ou os dois, centímetro e milímetro. Por exemplo, eu tenho alguma coisa que mede 2 centímetros mais um pouquinho. Quer dizer, eu usei o centímetro e o milímetro. A medida de comprimento entre duas marcas quaisquer da régua, olhem a régua de vocês aí, ela pode ser representada por um número inteiro ou por número decimal. Isso dependerá da unidade que estiver sendo usada, foi o que eu falei. Se a gente começar a medir por centímetro, a gente vai usar o centímetro mais um pouquinho, ou seja, o centímetro e o milímetro. Se eu começar a medir por metro, eu vou usar o metro, e o pouquinho que sobrar, eu uso o centímetro, tá? Sempre tenha a régua em mãos para observar, que aí vocês começam a entender melhor. Olha lá, mais um exemplo. Eu tenho de 0 a 2 e alguma coisa. Olha lá, passou do 2 inteiros. Reparem, olha lá, nessa última medida, eu tenho 2 inteiros, 3. 2,3 centímetros, 2 centímetros inteiros, mais 3 décimos, porque essa parte aqui foi dividida em 10 e eu peguei 3 risquinhos, tá? A medida da linha vermelha, ela pode ser representada de 3 maneiras. 23 milímetros, 10, 20 mais 3. Se eu for fazer em centímetro, eu tenho 2 centímetros inteiros mais 3 milímetros, ou 2,3 centímetros. Olha lá os instrumentos que eu mostrei para vocês, ó, que pode ser também substituído pela régua, né? São todos instrumentos de marcação. Vamos lá para essa atividade? Vocês vão colocar a régua nas retas vermelhas e aí em cada figura, tá? Ó, cada figura tem uma reta vermelha aí. E a gente vai colocar as medidas, lembrando que o 0 da régua é no comecinho da reta. Então, quanto que mede esse carro? Meçam aí. 6 centímetros. O comprimento da casa aqui, ó, 2 centímetros. A altura do barco, 5 centímetros. E o pezinho da centopeia, olha lá que pequenininho, o pezinho da centopeia, 1 centímetro. Então, vocês observem que sem régua não dá para fazer atividade, tá, pessoal? Seguindo, aparece novamente a nossa tabelinha de conversão, olha, do metro, milímetro, quilômetro. E vamos lá por verdadeiro ou falso? 1 milímetro é a mesma coisa que... 1 milímetro é a mesma coisa que eu falar 0,1 centímetro ou 1/10 de centímetro? Vocês acham que sim? Eu estou no milímetro. Eu preciso ir até o centímetro, então eu ponho um 0. 0,1. Então, é verdadeiro. 1 centímetro é igual a 10 milímetros? Estou no centímetro. Eu preciso chegar ao milímetro. Completo com 0. Olha, não deu 10 milímetros? Então é verdadeiro. 2/10 de 1 centímetro
corresponde a 2 centímetros? Não, professora. Eu peguei 1, dividi e deu 2? Falso, né, pessoal? 2/10 de centímetro não é igual a 2 centímetros inteiros. 3/10 de 1 centímetro, ou seja, dividi por 10 e peguei 3 partes. É igual a 0,3 ou 3/10 de centímetro? Sim, eu dividi por 10 e peguei 3 partes. Vamos traçar os segmentos de reta com os comprimentos indicados. O segmento de reta é a curva que representa o menor caminho entre 2 pontos. É o risco, né? Para entender rapidinho o que é uma reta. Eu preciso traçar uma reta de 3 centímetros e 2 milímetros. Vou pôr a régua e vou traçar. 32 milímetros. Observem que deu o mesmo tamanho, porque é a mesma medida, só que aqui ela aparece em centímetros e aqui em milímetros. 5 centímetros inteiros, ó, porque o 5,0 é 5 inteiros. Olha o tamanho que fica. E 50 milímetros? A mesma coisa, o mesmo tamanho, porque aqui está indicado em centímetro e aqui em milímetro. 7 centímetros e meio, 7 centímetros e 5 milímetros é igual a 75 milímetros. Então, só para vocês observarem que o comprimento é o mesmo. O que muda se eu apresento em centímetro ou em milímetro? Primordial o uso de régua. O que é primordial? Sem a régua não tem como fazer. Medidas de comprimento e escala. Observe as sequências de números indicados em cada reta. Aqui vocês só vão observar. Começa no 0, vai até o 10. De quanto em quanto eu estou caminhando? Né? Do 0 ao 1, eu andei quanto? Do 2 ao 4, eu andei quantas casinhas? Eu dei quantos passos? Do 2,5 ao 5. Quantos passos? Quanto que eu andei de um número até o outro? E aqui, 100, 200, 300, eu estou andando, eu estou pulando de quanto em quanto? O que podemos observar em relação à sequência dos números? Vamos lá para a página 176 para fazer as atividades. O que você observou nessa sequência de números? Eu tenho uma reta que vai de 0 a 50 com os intervalos. 5, 10, 15. Eu estou andando, estou pulando de quanto em quanto? A sequência vai de 0 a 50. Os intervalos? De 5 em 5. Tabuada dos 5, né, quarto ano? É possível marcar o número 4 nessa reta? Sim. É só eu marcar algum pontinho próximo ao 5, antes do 5, certo? Isso aqui vocês vão fazer a leitura individual, porque está falando da escala, tá? Nesse caso, dizemos que a medida do intervalo está em uma escala. O quanto que a gente caminha, de quanto em quanto. Faça o que se pede a partir das observações nas retas. Temos 3 retas aqui, vamos trabalhar com essas retas agora. Qual é o número inicial da reta A? 0, porque começa no 0. E o final? 7. Acabou em 7. Qual é a escala usada? De quanto em quanto? Está de 1 em 1. Ó, 1, 0, 1, 2, 3. Estou andando de 1 em 1. Marque a posição aproximada do número 3 inteiros e 5 décimos, ou 3,5. Bom, 3 e 4. O 3,5, 3 inteiros e 5 décimos vai estar aqui no meio. Então, marquem aí na apostila de vocês, tá? O meio entre 3 e 4. Seguindo na reta B,
Qual é o número inicial? 2 inteiros e 5 décimos. E o final? 17 inteiros e 5 décimos. E agora, qual é a escala? Pessoal, para a gente descobrir a escala de uma reta, você pega esse segundo número que aparece e subtrai o primeiro. 5 menos 2,5, menos 2 inteiros, 5. 5 menos 2,5, ela está, a escala dela, ó, 2 inteiros e 5 décimos. Se eu somar 2 inteiros e 5 décimos, vai dar 5. Se eu somar 2 inteiros e 5 décimos ao 5, eu vou para 7 inteiros e 5 décimos. E assim sucessivamente. Pegue o número da frente e subtraia o número de trás. Você vai achar um intervalo, a escala da reta numérica. Marque a posição aproximada do número 0. Vamos lá no comecinho, ó, e vamos marcar o 0 aqui. A reta C. Observem a reta C. Ela está com uma escala diferente aí, ó. 0 e 1. O começo é 0, o final é 1. Qual que é a escala? Eu estou andando de 2 em 2 décimos. Olha lá, 2 décimos, 4 décimos, 6, 8, até chegar no 1 inteiro. Marque a posição aproximada do 1 décimo. Olha, onde será que vai ser 1 décimo? Se eu tenho 0 e 2 décimos. 1 décimo, mais ou menos aqui no meio. É aproximado, né? Seguindo, nós temos uma reta que ela está em pé, que ela está na vertical, né? Que é a mesma coisa. Qual é a escala usada? Para a gente saber a escala, vamos tentar contar de 1 em 1. 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131. Bateu com a marcação? Então, a minha escala é de 1 centímetro, tá vendo? Porque ela tá em centímetro, olha aqui, ó, o centímetro. Então, de 1 em 1 centímetro é a minha escala. Marque na reta a medida de 127 centímetros. Então, vamos lá, eu estou no 123, 124, 125, 126, 127. Só eu andar de 1 em 1 centímetro. Agora, marque a posição aproximada de 132 centímetros e 5 milímetros. E agora? Eu estou no 131, 132, 133. Onde vai estar esse 32 centímetros e meio? Vai estar entre os 132 e o 133, tá vendo? Na metadinha aqui, ó. Não cheguei no 133, então está no meio. 132 inteiros, mais um pouquinho, mais a parte decimal. O professor pediu aos alunos que medissem suas alturas com fita métrica, né? E deixassem registrado na folha de papel. Se a gente tivesse em sala de aula, a gente ia fazer um papel lá na parede, ia medir vocês e tal. Mas vamos lá para o probleminha. Relembrando que 100 centímetros é igual a 1 metro. Qual a escala usada nessa fita métrica aqui? Só de bater o olho a gente já sabe, ó, 125, 126, 127. Está de 1 centímetro em 1 centímetro. O Alberto é o próximo a marcar lá o tamanho dele na fita. Ele mede 130 centímetros e 2 milímetros. Então, onde que a gente vai marcar isso daí? Está entre o 130 e o 131. Entre o 130 e entre o 131, tá? A altura da Simone é 131 centímetros e meio. Marque na fita essa altura. 131 e 132. Ela está no meio desses dois números. Olha lá, Simone, lá, ó. Marca aí na apostila de vocês, tá? Está entre o 131 e o 132. Um textinho da Arpia.
tá? Fala desse animal aqui bonito, que é a arpia amazônica, a maior águia do mundo, pode chegar a atingir 90 centímetros de altura e 1 metro e 5 centímetros de comprimento da ponta da cauda até a ponta do bico. A envergadura da asa é de 1,70 m a 2,10 m. Algumas de suas penas podem ter mais de 50 centímetros. Baseado nesse textinho, nós vamos responder as questões. Quais as medidas que aparecem aqui? Medidas de comprimento? Centímetro e metro. Quais as medidas da arpia são maiores que 1 metro? 1 metro e 5 centímetros, 1,70 e 2,10. Todas essas medidas são maiores que 1 metro. Olha lá, 1 inteiro mais um pouco, 1 inteiro mais um pouco. Aqui nós temos 2 inteiros, é maior do que 1, mais um pouco. Quais das medidas da arpia são menores que 1 metro? Não chegou a 1 metro, né? Então, número decimal, não chegou a 1 inteiro. Eu tenho 90 centímetros e 50 centímetros. A letra D. Vamos escrever a medida de 2 metros e 10 centímetros, tudo em centímetros. Eu tenho 2 metros e 10 centímetros, que correspondem a 210 centímetros. Pode-se dizer que algumas penas da arpia têm mais de meio metro de comprimento? Meio metro, pessoal, a gente aprendeu que é 50 centímetros. O texto fala que pode ter mais que 50 centímetros. Então, sim, porque 100 centímetros corresponde a 1 metro. 50 centímetros correspondem a meio metro. Outra historinha do sapo cururu aqui, né? Ele foi exportado para a Austrália para combater algumas pragas. No entanto, começou a virar uma ameaça. A fêmea pode chegar a 300 milímetros, 4 vezes o tamanho de um canário. Então, nós temos 300 milímetros, que está dizendo que 300 milímetros é 4 vezes o tamanho de um canário. Vamos transformar o tamanho do sapo cururu em centímetros. Ele está em milímetros. Então, eu tenho que voltar uma casinha. Quando eu volto uma casinha, eu perco um zero. Era 300, virou 30. A reta numérica tem como primeiro número da sequência o 3. Cada intervalo mede 1,5 centímetro. Vamos completar? De 1,5 em 1,5. Olha lá. 3 mais 1,5, 4,5. 4,5 mais 1,5, 6. Até chegar no 15. Quantos milímetros mede um canário de acordo com o texto? O texto fala que 300 milímetros é 4 vezes o tamanho do canário. Se ele está me dando o valor de 4 vezes, eu tenho que fazer a conta inversa para saber. Qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar os 300, dividir por 4. Eu vou encontrar 75 milímetros. Registre na reta, em vermelho, o tamanho do canário. Descobrimos que o canário mede 75 milímetros. E aí, na reta, onde que ele vai aparecer? Aqui, ó. 7,5 centímetros é igual a 75 milímetros. Olha o nosso canarinho aí. Tarefa, pessoal. Vocês vão completar a sequência de números, tá? Fique atento ao intervalo. Como que é o intervalo, professora? É de quanto em quanto a reta caminha. Aqui eu tenho 2 marcações. Começa no 10, o meio da reta está 10,5, 10 inteiros e 5 décimos. O que vai estar aqui entre o 10 e o 10,5? E depois? Aqui eu tenho o começo do 7 e o final 8. O que tem entre 7 e 8? Só observar as atividades passadas, tá? Aqui eu tenho uma marcação que começa aqui no 8 inteiros e 2 décimos. Se eu voltar para trás aqui, eu tenho que diminuir.
Se eu for para frente, eu vou aumentando. Olhe nas atividades passadas que vocês conseguem fazer. Meça com a régua o segmento de reta e registre em centímetros. Colocar o 0 no comecinho da reta e anotar quanto que mede cada segmento de reta aqui, tá? Facinho, só que tem que ter a régua, senão não faz. Observe a reta numérica e responda. Número inicial, onde começa a minha reta, onde termina, igualzinho a atividade que nós fizemos juntos. A escala, de quanto em quanto eu estou andando. Pegue o segundo número, subtraia o primeiro, 6 menos 3. Vocês vão encontrar o intervalo. Marcar a posição aproximada do número 21. Tá muito fácil aqui, né, pessoal? Tá até um buraquinho aqui, não tá? Então, marque a posição aproximada do número 21. Olha lá, olha. Tá muito fácil. A letra B, número inicial, número final. A escala, pegue o segundo número, subtraia o primeiro, vocês vão encontrar a escala. Marque a posição do número 8,5. 8 inteiros e 5 décimos. Onde será que ele vai estar aqui na reta? E o 4 também tem um pequeno textinho, igual à atividade anterior, e vocês vão tirar as informações desse pequeno textinho que fala da tartaruga da Amazônia. Escrever por extenso a medida do comprimento da tartaruga. Olha lá o comprimento da tartaruga. Como que eu leio isso daqui? Vocês vão escrever. Transformar as medidas da tartaruga. O comprimento da tartaruga está em metro. Eu quero em centímetro. A largura da tartaruga, ó, ela está em centímetro. Eu quero em milímetros. Marcar na reta, considerando que cada intervalo mede 1 metro, a posição aproximada do comprimento da tartaruga. Olha o comprimento, 1,5, 1,5, né? Onde que vai estar essa marcação? Onde vocês vão fazer? Observe a tabelinha de conversão, que a gente já falou sobre elas, para auxiliar vocês aqui na transformação, certo? Pessoal, a aula acaba por aqui, esse capítulo se encerra aqui. Até a próxima aula, um grande abraço para vocês.